redonda, né? Tô acostumada com presencial. A gente vai ter a nossa primeira sala redonda da semana, com o tema Cientista apesar do preconceito. Né? Ela vai ser mediada pelo professor doutor Alexandro Rodrigues, já está aí, né? Alexandro, ele é pedagogo especializado em alfabetização pela Fafili, mestre em educação pela UFF e doutor em educação pela UFMG. Alexandro é professor na graduação em educação e na pós-graduação em psicologia institucional na UFES. Coordenador do Núcleo e Grupo de Estudos e Pesquisas em Sexualidades, também na UFES, né? E o seu trabalho é voltado para questões de gênero, sexualidade e processos formativos de professores e trabalhadores culturais. Alexandro já está aí, né? O som está funcionando direitinho, já fez o teste, né? E agora, tudo certinho, professor? Tudo bem? Você me vê? Não conseguimos te ver, mas conseguimos te ouvir. Tudo bem. Agora eu vou chamar os componentes da sala redonda. A sala será composta pelo Dr. Fernando Luz de Castro, que é biólogo pela PUC-RS, mestre em microbiologia pela UFRGS, perdão, gente, e doutora em ciências biológicas em genética pela UFRJ. Fernando é professor substituto do Departamento de Microbiologia da UFRJ. Tem experiência na área de genética e biologia molecular, com ênfase em virologia. Atualmente é pós-doutorando no Instituto de Biofísica da UFRJ e também é coautor da antologia Transformação. Doutor Fernando já está presente aqui também. Também teremos a presença da doutora Lucy Gomes de Souza, que é bióloga pela UFU, mestre e doutora em zoologia pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, e realiza seu pós-doutorado no Museu da Amazônia, com foco em morfologia e evolução de crocodilianos, paleontologia e biologia sistemática. Lucy é protagonista do canal Make Science Brasil, parceira do Dragões de Garagem no bloco Transmissões da Garagem e membro do Herpetologia segundo as herpetólogas e participante da rede Cunha-Acé. E, terminando de compor a sala, nós iremos ter a professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus. Ela é psicóloga, mestre em psicologia social pela UNB. Jaqueline também é professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora líder do ODARA, que é um grupo interdisciplinar de pesquisa em cultura, identidade social e movimentos... Perdão, gente. Grupo interdisciplinar de pesquisa em cultura, identidade e diversidade. Ela atua também nas áreas de saúde do trabalhador, gestão da diversidade, identidade social e movimentos sociais, com ênfase em gênero e feminismo, orientação sexual e cor-raça. Foi homenageada com o Prêmio Rio Sem Homofobia em 2016 e com a medalha Chiquinha Gonzaga em 2017, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro por indicação da vereadora Marielle Frank. Agora eu passo a palavra para vocês e podem ficar à vontade, né, para apresentar essa incrível sala redonda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. De nada. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz e grato de estar aqui. Uma boa tarde e que tenhamos um excelente papo. Boa tarde a todos e todas. Eu não sei se a proposta é de abrir minha câmera ou se não é. Deixa eu ver. É só eu voz, estou aqui, estão mostrando a cara no sol. A gente está aqui para aparecer, para brilhar. Eu gosto disso. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu não sei como é que é a proposta, porque assim, eu não estou conseguindo me ver. Suponho que vocês também não, né? Mas eu acho que é possível continuar o trabalho. Estou te vendo, Alex. Eu estou te vendo também. Eu estou vendo todos vocês, na verdade. Estou vendo Fernando. Ai, que maravilha, que maravilha. É falta de hábito mesmo, assim. Eu quero muitíssimo agradecer ao curso de Biologia
pelo convite, né, de compor, de coordenar essa mesa com pessoas incríveis, né? Começo pela honra que me é a companhia sempre maldita de Jaqueline Gomes de Jesus, né? Então, assim, as demônias estão por aí, estamos por aqui. Sei que é uma honra, mais uma vez, nos encontrar, ainda que virtualmente, Jaque. E dizer da honra que é também ter a oportunidade de conhecer a professora Lucy e o professor Fernando, né? E aqui eu vou insistir na palavra professor, para mim é de extrema importância, né? Para que a gente, mais uma vez, reivindique as licenciaturas, desde já e desde sempre, nos cursos de biologia, né? E que a atenção para a formação do professor continue tão forte como é na Universidade Federal do Espírito Santo. Isso, para a gente, é uma questão de muita honra e é preciso qualificar e é preciso, o tempo todo, sustentar os professores de biologia, né? E aí eu fiquei muito feliz, o convite me foi feito há um tempasso, né? E eu dizia, vamos ver se até lá estaremos todos vivos, né? Vamos ver o que vai estar acontecendo, me avisem mais proximamente. E aí, há alguns dias atrás, o convite se efetiva e a gente começa uma conversa mais próxima com essa garotada linda da biologia, desde a graduação ao doutorado, envolvido com este evento de extrema importância para o curso de biologia, para a Universidade Federal do Espírito Santo, para o Espírito Santo, e vou sustentar para o Brasil também. Não é pouca coisa fazer uma mesa com pessoas tão importantes e tão necessárias para pensar uma outra biologia. Acho que essa mesa traz muito disso para a gente, né? Que outra biologia é possível, né? Que outra biologia dá conta de sustentar essas subjetividades, onde o biológico não dá conta de dizer, né? Então, me parece que é uma biologia que está atenta para esse mundo que não é possível mais explicar pelas questões biológicas, né? E isso, para mim, é o que traz de magnífico nessa mesa, porque eu vou encontrar uma bióloga e um biólogo de formação de origem e uma psicóloga, né? Então, assim, são pessoas que vão estar o tempo todo, me parece, dizendo não para qualquer discurso da biologia, da natureza, no que diz respeito ao corpo, ao gênero e à subjetividade. E isso, para mim, é fantástico numa mesa, né? Numa mesa do curso de Ciências Biológicas, né? A própria palavra ciências, que antecede a palavra biologia, ela nos assusta muito, né? Então, eu começo a coordenação dessa mesa dizendo do meu incômodo para a palavra ciência e para a palavra cientistas, sem preconceitos, né? E aí a palavra cientista, para mim, também é algo que a gente precisa ficar muito atento e atentas ao uso dessa palavra, né? Porque, para mim, ela continua marcando uma lógica colonizadora. Para mim, ela continua sustentando um princípio civilizatório, né? Então, eu não sei de que outras maneiras podemos pensar outras palavras, mas palavras não nos faltam, né? Então, eu começo aqui reivindicando para a destruição da palavra cientistas, sem nenhuma intenção de produzir mal-estar, mas é uma palavra, para mim, que ela precisa ser repensada nas nossas relações com a produção de conhecimento. Então, se produzir conhecimento, vincular-se-nos a uma ideia de cientista, não existe ninguém no plano terrestre que não seja cientista, então. Se for para torná-la senso comum, ela é bem-vinda, mas se for para continuar nos distanciando das pessoas, e das que mais nos importam são aquelas que estão alijadas de acesso aos bens culturais e bens simbólicos, eu vou reivindicar uma atenção para essa palavra, ou fazer ela falar uma outra coisa. Então, muito obrigado ao curso de Biologia, muito obrigado aos estudantes que, de uma certa forma, acreditaram que era possível estar aqui com 3 pessoas maravilhosas, como a Jaque, como o Lucy e como o Fernando, né? E aí eu vou tentar organizar
E vou chamar o princípio da ancestralidade para a gente produzir aqui um movimento de tempo, né? Então, tomando a ancestralidade como meu referencial neste momento, eu vou chamar uma que nos antecede, eu vou chamar a Jaqueline para ser a primeira a fazer o uso da fala, e logo depois também, nessa mesma pegada, eu vou passar a palavra à professora Lucy, e, infelizmente, o professor Fernando vai ficar neste momento, depois das professoras. Uma questão de gênero e de ancestralidade é o que está me conduzindo. Esse é o meu critério neste momento, tá, Fernando? E espero que você se sinta contemplado nele. E aí eu vou fazer a coisa chata, porque na internet a gente tem um momento que a sala fecha sozinha, né? Então a gente vai ficar muito atento ao tempo, né? Então eu passo a palavra à professora Jaqueline para que ela possa fazer uma fala, uma conversa, um bate-papo conosco em torno do que a trouxe até aqui, que foi o tema cientistas, apesar do preconceito. Já que são 5h15, 15h15, e faltando 5 minutinhos eu vou te avisar, já que vai concluindo. Tá bom, companheira? Tá ótimo, Alex. Obrigada, meu irmão, meu amigo. Axé, já que retomaram a ancestralidade, né? Eu quero saudar todos. Eu estou usando aqui uma linguagem inclusiva, né? Todos com E, que aí facilita para quem tem deficiência auditiva. Os programas de transcrição funcionam melhor com a letra E. Bem, saudação a todas as pessoas, todos que nos ouvem, que nos veem. Eu quero agradecer estar com o meu amigo Alex, meu companheiro e minha referência de produção também de pensamento, dentro e fora da academia, como ele já colocou, né? E a gente acaba produzindo muito mais fora da academia por limitações da própria academia, né? Poderia ser muito mais potente se essas discussões que nós trazemos, que o Alex pontuou muito bem, fossem melhor recepcionadas nessa instituição. Mas como toda instituição, e no Brasil, cada vez mais, como eu sou professora de um instituto federal, eu tenho uma boa noção disso, nós temos uma grande diversidade quando a gente fala em academia, né? Nós estamos falando de instituições de ensino superior, de educação profissional tecnológica, de várias instituições que, às vezes, se prendem muito no estereótipo da universidade, e que no Brasil é bem recente, né? Século XX. Então, a gente tem várias questões que, para mim, enquanto pesquisadora, mas principalmente como psicóloga social do trabalho, para mim são indissociáveis da cultura, né? Então, essa cultura que nós vivemos, que foi construída a partir da colonização, do extermínio, né? Genocídio dos povos indígenas, da escravidão e da censura, ela fundamenta essa academia aqui, né? E tem um diálogo direto com o pensamento eurocêntrico. Então, nós temos um grande desafio. Como pensar uma nova academia, mas mais do que tudo, uma nova ciência ou uma pós-ciência? Eu entendo pela fala do Alex, tem mais a ver com uma pós-ciência, porque essa ciência que foi consolidada, principalmente a partir do século XIX, ela me remonta à memória aqui, e eu volto a ancestrais também, ancestrais que nossos, né, enquanto coletivo, ancestrais como o Manuel Quirino, que vai se opor às teorias racistas de Nina Rodrigues, na Faculdade de Medicina da Bahia, e vai ser defenestrado, vai ser excluído. Vocês conhecem principalmente Manuel Quirino, quem assistiu o filme, a série Tenda dos Milagres, quem leu o livro do Jorge Amado, conhece por meio da figura do Pedro Arcanjo. Aquela pessoa existiu, né? É um personagem que representa uma pessoa, Manuel Quirino, que discutia as problemáticas da miscigenação no Brasil, né, a luta pela valorização do que se chamava na época elemento africano e contra o embranquecimento. Enquanto na academia vigorava, né, o racismo científico, e aí no pensamento da medicina, e esse diálogo com vocês da biologia é muito importante, como o Alex colocou, porque é muito perigosa essa história que ainda, infelizmente, eu falo como professora de psicologia, como profissional que está na luta na área de saúde, ainda mais agora no contexto da Covid, principalmente da saúde mental, da necessidade de avanço, por exemplo, dentro da medicina,
né? Como a área de medicina ainda precisa avançar muito enquanto coletivo profissional, e muitas vezes as percepções e as representações sociais que eles trazem com relação à própria biologia e que utilizam para pensar a sociedade são extremamente perniciosas e não necessariamente se fundamentam em conhecimentos efetivos do que a biologia tem avançado nas discussões que nós trazemos, especialmente em gênero, né? Isso é que é lamentável. Quando a gente critica, quando fazendo aqui um meme, né? Um meme é bem didático, uma piada de internet, né? Quando alguém, por exemplo, fala que não é possível que uma pessoa trans ou que uma pessoa homossexual exista, né? Porque por questões que ele argumenta de biologia, é a mesma pessoa que acredita que o ser humano veio do barro. Então, não vou dizer que se cheguem a extremos como esse, de contradição, de paradoxos, que paradoxos são típicos das representações sociais, mas existe esse tipo de pensamento ainda presente na academia. Então, Manuel Quirino é uma figura ancestral de luta por essa produção de conhecimento também na academia. Guerreiro Ramos, né, que foi professor no exterior, que foi tão referenciado e que aqui não foi aprovado no concurso da Universidade do Brasil, né? Então, que hoje, né, o FRJ, Universidade Federal do Rio, que faz 100 anos, e Guerreiro Ramos não foi aprovado. E hoje ele é referência muito mais que qualquer professor da época. E por ser negro, Guerreiro Ramos era negro, eu estou falando de pessoas negras. Então, também penso em Milton Santos, que felizmente teve, né, o nosso grande geógrafo, teve um grande reconhecimento. Para quem não conhece, o Manuel Quirino, ele trabalhava com conceitos antropológicos, tem uma pesquisa importante também na área do desenho, ele era um polímata, ele tinha diversos conhecimentos. Ele estudou aqui no Rio de Janeiro, eu falo para vocês do Rio de Janeiro, no Liceu de Belas Artes. Guerreiro Ramos era sociólogo, tem um trabalho fundamental, e o nosso grande Milton Santos, que eu acho muito interessante. A gente tem discutido muito hoje racismo, conceitos como racismo estrutural e busca de soluções para o mundo contemporâneo. E como eu conheço a obra dessas pessoas, desses autores, eu acho muito interessante como se reproduz o que eles já pensavam, principalmente o Milton Santos, nos anos 80 e 90, né? Quando ele vai discutir globalização, e se retoma esse pensamento. Muitas vezes sem referenciar o Milton Santos, mas ele já discutia isso quando pensava globalização, como enfrentar a lógica do capital que tenta dominar os corpos, principalmente os periféricos, os pobres, os negros, e aí entram todos nós, mulheres, LGBT. Bem, quem quiser conhecer com mais detalhes minha trajetória particular, hoje eu queria falar mais de trajetória, eu acho que é importante, entremeada com esses conceitos, com o entendimento da realidade que a gente vive. Eu indiquei para vocês, eu mandei por meio do Irichieri, que é da administração da página, um link para um vídeo do programa Cientista no Carona, e que eu falo, é um programa aqui da UFRJ, em parceria com a Fiocruz, né, em que eu falo dentro de um carro, tá? Eu sou entrevistada numa carona, falando sobre um pouquinho da minha trajetória e do meu trabalho hoje. E também eu indico para vocês, acho que eu vou ter que passar aqui no bate-papo, um link, vai fechar a tela, mas eu estou aqui. O link para facilitar, que é para um artigo que eu publiquei na revista Ciência Hoje, sobre um pouquinho da minha trajetória desde a infância e como eu acho que a minha infância ela tem a ver com o que eu trabalho hoje, né? Eu sempre fui muito interessada em pesquisa, em investigação, e isso me leva à academia também, porque minha mãe, Maria Marli da Cunha Gomes, ela foi a primeira pessoa da família a entrar na universidade. Ela entrou no curso de pedagogia, no curso da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Em 1978, ela se formou, foi o mesmo ano que eu nasci. Eu nasci em março de 78 e ela vai se formar em dezembro de 1978. Então, durante um período, minha relação com a academia já começa aí, com minha mãe sendo, né, estudante de pedagogia e me levando para as aulas. Então, eu já frequento desde poucos meses de idade, já frequento esse lugar, conheço bem. E intimamente, em vários níveis. Mas eu acho importante salientar
como a minha família, e aí a relação da ancestralidade, foi muito bom esse toque, né? Essa orientação que o Alexandre nos dá, como a minha ancestralidade me traz a esse lugar, porque a minha família parte desse lugar de valorização da educação, entendendo que é um caminho possível de ascensão da nossa comunidade, da nossa família. Somos uma família negra, uma família de imigrantes, minha mãe mineira, meu pai sergipano, que migram para Brasília, e eu nasci em Brasília. Eu sou uma carioca nascida em Brasília, que cresceu na Ceilândia. Para quem não conhece Ceilândia, é periferia de Brasília. Ela é uma grande mobilização urbana, semelhante à Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. O governo resolveu pegar um monte de gente, de várias ocupações, várias favelas, que na visão do governo enfeiavam a capital federal, e realocaram milhares de pessoas na época, hoje são, né, tem milhões de pessoas, milhares de pessoas na época, para uma região a 30 quilômetros do plano piloto, com uma campanha chamada Campanha de Erradicação de Invasões. A sigla era SEI. Daí o lugar se chamou Ceilândia. E para lá, minha mãe se forma em pedagogia, ela passa num concurso da Secretaria de Educação de Brasília e resolve mudar com meu pai, que na época trabalhava nos Correios, e muda para lá. Meu pai começa a trabalhar na Universidade de Brasília como operador de computadores. Então, nossa relação com a educação ela é íntima. Minha mãe, professora numa escola da periferia, meu pai trabalhando na Universidade de Brasília, onde minha mãe estudou, e na época minha avó, né, meu avô foi um dos primeiros candangos, um dos primeiros que construiu Brasília, trabalhou na construção. Minha avó ocupava um terreno em frente à Universidade de Brasília. Ainda hoje minha família mora nesse terreno, minha família materna, da minha avó materna. Então eu tenho uma relação muito próxima, muito íntima. E uma família negra que sempre entendeu a educação como caminho. No meu caso particular, e começa a minha dimensão individual, eu sempre fui uma criança que fui extremamente curiosa, como eu disse, mas também encontrei na leitura. Eu leio desde pequena e minha família disponibilizou muitos livros para mim, tanto que minha mãe também, além da gente ter livros em casa, minha mãe ela trabalhava à noite na escola em que ela dava aula durante o dia, cuidando da biblioteca. Então eu tinha acesso aos livros também na biblioteca da escola que minha mãe trabalhava, Centro Educacional de Ensino Médio número 9 da Ceilândia, do setor O da Ceilândia. Os setores são divididos por letras lá. E eu buscava em duas coisas, na leitura e no olhar para longe. Eu fui no telhado de casa e olhava o horizonte, lugares longe, porque eu me sentia muito também isolada naquele lugar, em que eu conhecia as pessoas, mas ao mesmo tempo eu era estranha, porque eu já era uma criança que a gente pode colocar nessa categoria da criança viada. Ainda não tinha nomes para essa experiência. Meus pais, até conversei mais tempo depois com uma das minhas tias, com umas tias minhas, quando lá pelos 28 anos, quando eu fui me reconhecer enquanto uma mulher trans, uma tia me falou que quando eu tinha 6 anos, elas já reconheciam ali que eu, né, não era uma criança dentro do padrão esperado, mas que elas não tinham nome ainda para mim. E que fazia muito mais sentido me reconhecer enquanto uma mulher trans do que enquanto um homem gay. Mas essa foi minha experiência durante muitos anos, né? Me entender que a atração por homens eu sempre, né, tive ao longo do meu desenvolvimento, fui reconhecendo, e depois fui reconhecendo que essa categoria homem não me enquadrava, né? Eu não me reconhecia nessa categoria. Então, imagina para uma criança de 6 anos vivendo num contexto que tem aberturas, mas que ao mesmo tempo, né, tem limitações grandes em função do machismo, do racismo, de ser um lugar periférico, o quanto que eu sofri. Então, a educação, o buscar a lenha, não me prender àquele lugar, foi fundamental para a minha existência, para a minha vida. Eu digo que a educação me salvou, porque me possibilitou ver muito além daquilo e investigar soluções, né? Eu nunca naturalizei o preconceito. Para mim sempre foi absurdo e eu buscava formas de transformar isso. Então isso me levou à dimensão da ação. Para mim é indissociável pesquisa de ação.
E não à toa, quando eu vou começar, eu entro na universidade, na UNB, e em 1996 eu vou entrar na Universidade de Brasília. Meu primeiro curso foi Química. Então, no primeiro semestre, na hora que eu entro no curso de Química, eu vi, que legal, eu gosto de Química, mas não me vejo como Química. Não sei porque que eu fiz vestibular para Química. Mas, muito legal, mas não como profissão. E em frente ao Instituto de Química, havia o Instituto de Psicologia. E eu resolvi pegar um monte de disciplina como aluna especial da Psicologia, porque estava em frente e amei. Então, no semestre seguinte, já fiz um vestibular para Psicologia, né, com disciplinas, e em 97 eu começo minha jornada na Psicologia formalmente, apesar de já ter começado antes como aluna especial. E aí, a Psicologia, ela sempre me acompanhou nesse entender como pensar as pessoas. Ainda hoje não tem respostas, a gente constrói as respostas ao longo desses anos. Vou contar o quê, gente? Mais de quase 30 anos, né? De contato com a psicologia, diálogo com a psicologia, construção da própria psicologia. A gente está construindo a psicologia, né? É uma ciência muito nova, do século XIX. E no Brasil, eu sou bem otimista, eu acho que nós avançamos muito. Mas na UNB, e é interessante a gente fazer esse diálogo interinstitucional, e a minha experiência me ajuda a ter esse olhar de instituições. Na UNB, o nosso curso de psicologia, quem faz lá a graduação, é um curso que se categoriza como ciências exatas, tá? É ciências exatas lá em Brasília. Isso é muito interessante. Vem de uma visão que os nossos professores fundadores tinham, que ainda se preserva lá, de que nós somos uma ciência baseada, no caso, a psicologia estudada e ensinada na UNB, baseada em métodos exatos, em experimentação, né? E que utilize e aplique eles na relação com o humano. Isso é uma grande discussão lá dentro. Não se fala explicitamente sobre essas questões, né? Mas, de fato, eu posso garantir para vocês que minha formação foi super transdisciplinar, né? Em várias áreas, mas muito por opção minha, mas por possibilidade que o curso abre. Eu estudei tanto na biologia quanto na filosofia, sociologia, ciência política, economia. A gente podia fazer diferentes disciplinas. Então, eu aproveitei o máximo aquela instituição. E eu acho que muito na tradição dos fundadores da UNB, apesar da ditadura e do golpe, que foram Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro. Quem não conhece, por favor, conheça, né? Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro. Eles foram fundadores da nossa Universidade de Brasília. Mas, então, a gente lá estuda muito estatística e tinha esse viés de querer se caracterizar como ciência. Eu entendo a psicologia, né, nessa proposta de ciência profissão. Agora, é interessante ver, né, que os nossos professores, aí eu estou, de novo, me referindo à ancestralidade, né? Os professores que nos formaram, eles tinham essa preocupação de marcar, né, esse lugar. Qual ciência que eles estavam falando, por que a gente é uma ciência, e por que era importante para eles marcar esse lugar. Acho que é um debate que eu acho que eles não fazem lá hoje, eu não posso garantir, mas que é interessante para a gente refletir agora, né? Essa necessidade de marcar esse lugar de produção de conhecimento, não como qualquer ciência, mas como exatas. Para mim é muito calmo. Eu hoje estou como professora num campus, né, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, de Economia Criativa, e aqui é engraçado isso, né? Até falando com o Alex. Lá é ciência exata, aqui é ciências humanas, sendo que eu estou diálogo sempre com ciências sociais e com as artes, né? Porque eu estou no campo de economia criativa, eu dou aula de psicologia da moda, eu dou aula de moda, cultura, processo de subjetivação, né? Então, assim, a interdisciplinaridade, inclusive não só com o pensamento científico, a gente dialoga, pelo menos na minha obra, no meu trabalho, quem me conhece sabe, eu dialogo sem restrições se eu estou dialogando com artigo científico ou com blog da internet, porque ele é produção de conhecimento também. Eu dialogo com aquelas pessoas que estão produzindo ali. Então, para produzir o que eu penso.
Então, nessa caminhada, eu enfrentei muito, gente, o desafio de... em 97, como eu disse, eu comecei formalmente na graduação, e comecei também na militância. Né? Eu conheci em agosto, na verdade em junho, né? Em agosto eu participei mais ativamente, mas eu conheci nesse ano, em 1997, o Grupo Estruturação. É o grupo mais antigo do movimento LGBT de Brasília. E eu conheci, comecei a participar, e eu já era militante, né? Eu já comecei a me envolver, tanto que em 1999 eu me torno presidenta desse grupo, né? Me torno presidente do Grupo Estruturação de Brasília. Começo minha trajetória, então, na academia, junto com a de militante. E eu enfrentei muitos obstáculos por isso. Né? Eu acho que vem também essa dimensão do preconceito pelo fato de você assumir, diferente de outros colegas que são pesquisadores cientistas, assumir que você tem uma posição política. Né? E que os outros que se dizem neutros, que a gente, quem trabalha com a teoria, quem pensa a filosofia da ciência, sabe que isso não existe. Né? Que existe uma política, existe uma concepção por trás desse fazer que não é neutro, né? Existe um pensamento relacionado a quem sustenta essa pessoa no mundo do trabalho, né? E por que sustenta e por que se defende esse discurso. Tem questões que não dá para a gente discutir aqui, o mundo do capitalismo, né? O liberalismo, né? A ideologia do empreendedorismo individual, mas tem a ver com isso. Então, eu vou começar esse diálogo com a academia, nesse contexto recentíssimo nos anos 90, né, a homossexualidade tinha sido despatologizada pela OMS, por ação do movimento social LGBT, principalmente do Grupo Gay da Bahia, e outros caminhos, por exemplo, a psicologia, em 1999, o nosso Conselho Federal vai publicar uma resolução que é altamente perseguida ainda hoje por psicólogos, tá? Cristãos. Não existem psicólogos cristãos, né? A psicologia não é uma religião, tá? Pelo menos isso eu posso garantir, não era para ser uma religião. Quem fala isso está manipulando a partir de um discurso ideológico para a ideologia que ele defende sem dizer tal. Então, na minha caminhada, eu vou articular várias possibilidades de movimento de humanidade em todo sentido, desse meu interesse pela gestão da diversidade, porque eu atuava como militante e tinha que dialogar produzindo conhecimento. No ano 2000, eu consigo um financiamento, eu crio uma ONG para pesquisa, ainda na graduação, que foi a ACOS, a Ações Cidadãs em Orientação Sexual. Eu consegui um financiamento da Day Human Rights Foundation, e nós fizemos, que é uma instituição que existia na Flórida, nos Estados Unidos, e nós fizemos a primeira pesquisa sobre violência e assassinato de LGBTs no DF em torno. LGBT é esse nome essa sigla que a gente está dando hoje, tá? E vou nesse caminho produzindo, então, articulações. Como o tema da gestão da diversidade sempre me interessou e eu pesquisei ele também, e via como instrumento técnico para aplicação política, 2 minutos já. Participava... Sei, eu vi o recado. Eu participei do movimento pela aplicação das ações afirmativas na Universidade de Brasília. Eu acompanhava já as discussões sobre a inclusão desde a Conferência de Durban, participei de várias conferências no Brasil. E em 2003, nós aprovamos no UNB o sistema de cotas para negras e negros, dentro do grande plano de metas de inclusão étnica, racial e social. E eu apresento um plano, eu participava do coletivo Enegrecer, que foi um coletivo fundamental para a aprovação dessa medida dentro da Universidade de Brasília, e apresento ao vice-reitor na época, que era a figura de chave para a implantação do sistema, um plano de gestão, porque nós aprovamos um sistema, mas não pensamos na gestão. O fato de você aprovar uma política não quer dizer que você pense a gestão dela. Então, eu apresentei esse plano. E fui convidada a ser, e me tornei, então, a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. Aí nós vamos criar a assessoria de diversidade, apoio aos cotistas, e o Centro de Convivência Negra. A assessoria, eu não sei se existe ainda hoje. A ideia é que, como a gente trabalha na teoria de gestão da diversidade, que ela seja integrada à alta gestão, né, a reitoria. Não sei como está hoje, porque eu estou 6 anos fora de Brasília. Mas o Centro de Convivência que existe, principalmente pela ação dos alunos.
no meio do meu doutorado, eu vou me reconhecer, como eu disse, né, aos 28 anos, eu vou me reconhecer enquanto uma mulher trans. E aí, durante um período, eu vou resumir, tá, Alex? Durante um período, que eu tinha falado de infância, adolescência, foi muita coisa, gente, que eu queria. Depois leia um artigo, veja um vídeo, eu explico melhor. Inclusive, no vídeo eu falo mais das minhas pesquisas atuais. Então, durante um bom tempo, isso marca bastante como as pessoas, né, elas veem a minha produção. Eu me preocupei muito em discutir gênero e a partir da perspectiva da população trans, porque eu também percebi que tinha pouca reflexão mais contextualizada, né? E eu já me colocando publicamente enquanto, né, uma mulher trans, travesti gênero e travesti, com os termos que as pessoas usam. E aí, isso marcou muito, eu acho que o ápice, né, das minhas pesquisas, publicações que eu fiz, uma que foi muito popular, que foi de 2012, foi um e-book que eu fiz, publicado no site do Grupo Sertão, da Universidade Federal de Goiás, coordenado pelo professor Luiz Melo, que foi, inclusive, meu companheiro amigo no Grupo Estruturação em Brasília, lá nos anos 90, que foi Orientações sobre Identidade de Gênero, Conceitos e Termos, que eu falo de identidade de gênero para formadores de opinião. Né? Minha preocupação era popularizar conceitos, torná-los simples para formadores de opinião, que são aqueles que traduzem esses conceitos para a população de forma geral. E esse foi, apesar de, obviamente, ele ser bem desatualizado, mas ele é básico, ele é muito acessível. Ele é utilizado, inclusive, hoje, na formação da Polícia Civil de São Paulo. É o único texto de gênero que eles leem na formação deles. E outros lugares do Brasil, que é referenciado, apesar de eu ter outras publicações mais atualizadas, mas eu entendo ele ser acessível porque é um e-book que está na internet, né, tem acesso livre. Essa também é uma opção da gente, né, nesse trabalho científico, né, o que a gente está retornando, com qual linguagem. E um livro que foi muito marcante foi esse aqui, O Transfeminismo, Teorias e Práticas, que é o primeiro em língua portuguesa sobre o tema. Eu trouxe vários colegas, não só pessoas trans, mas até bastante pessoas cisgêneras do Brasil e de Portugal, para a gente discutir esse feminismo, que na época era novíssimo, né? No Brasil. Era uma leitura abrasileirada do pensamento, principalmente de língua inglesa, né? Nos Estados Unidos, sobre o feminismo com base na população trans. E depois, esse aqui, o Homofobia, que vai resumir essa minha experiência desde 1997 no movimento social, mas também as pesquisas e as reflexões que eu faço desde então sobre o enfrentamento da LGBTfobia. Na época que eu publiquei foi 2015. A gente ainda não tinha esse termo LGBTfobia, que eu acho bem prático, resume tudo. Mas aqui dentro eu explico que tem homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, e falo como trabalhar não só em sala de aula, mas qualquer ambiente de aprendizagem, com técnicas, com dinâmicas de grupo, com intervenção psicossocial. E a minha pesquisa, como eu sou muito ligada à pesquisa histórica, o meu pós-doutorado é na área, né, de Ciências Sociais e História. Inclusive, agora eu sou docente permanente do programa de pós-graduação em Ensino de História da Universidade Federal Rural, aqui do Rio. E eu sempre me interessei muito em pensar aquelas mulheres que no século XIX já discutiam, mesmo que não fosse o termo que a gente usa hoje, conceitos que nós estamos buscando aprofundar, como a própria... O que significa a categoria mulher, quando as pessoas falam, né? Repensar gênero, repensar lugares. E a minha grande referência é Sojourner Truth. Esse livro eu publiquei ano passado, uma edição de bolsa, com os discursos que a gente tem dessa militante, que não conhece, procure, uma importantíssima militante negra norte-americana, que eu considero uma intelectual negra, e que nunca escreveu uma palavra. A Sojourner era analfabeta, mas ela era muito referenciada pela qualidade da sua reflexão. Ela sabia a Bíblia inteira de cor, sem nunca ter lido, e ela trouxe reflexões sobre o que significa ser mulher. Será que eu sou, como mulher, você me considera tão mulher quanto a mulher branca? Né? Eu, mulher negra, você me considera? Isso ela está pensando no século XIX, tá, gente? Será que você se importa tanto comigo quanto com uma outra pessoa? Será que eu sou tão capaz ou menos capaz que você, sendo que eu carrego muito mais peso que você? Eu tive 12 filhos tirados de mim, eu arei, plantei, capinei do que você. Ela se referia ao homem branco, tá? Que questionava se a mulher era incapaz fisicamente e mentalmente de votar.
foi várias questões que ela trouxe. E, gente, para concluir, esse debate continua no século XX com as feministas negras, esse debate continua hoje com as transfeministas, e o meu trabalho de pesquisa vem muito nesse sentido, né? De pensar essas interlocuções e como a gente retoma e busca respostas, mas principalmente ações, né? Porque a gente já tem discutido de algum jeito há alguns séculos para isso. Então, depende de intervenções. Para concluir, hoje o meu foco, nos últimos 3 anos, tem sido principalmente a área de saúde mental, de minorias sexuais e de gênero. Eu tenho uma pesquisa que eu desenvolvo em parceria com a Duke University, da Carolina do Norte. Nós terminamos a primeira etapa, nós já investigamos saúde mental de minorias sexuais de gênero, tá? Que nas diferentes culturas tem diferentes nomes. Em El Salvador, aqui no Brasil, no Quênia, no Camboja, no Vietnã e na Índia. Já publicamos 5 artigos dessa primeira etapa. Foi aprovada a segunda e nós vamos nos concentrar aqui no Brasil, na Índia e no Quênia, no Brasil, no Quênia e no Vietnã, tá? A gente vai concentrar nos 3 para entender essas questões que, em geral, não são pensadas para a população que no Brasil a gente está chamando de LGBTI, tá? E que, em geral, se pensa essa população como aquela que só tem AIDS, tá? Simplificando bem o pensamento social. E a saúde mental e outras questões, né? Não é à toa que a gente vai ver tantos pastores, não só desinformados, mas mal intencionados, que a gente viu nos últimos dias falando absurdos aí, e que eles justificam e permitem a feminilização, por exemplo, do HIV/AIDS, né? Porque tantas senhoras casadas, né, heterossexuais estão se contaminando com HIV/AIDS. Então, é também por responsabilidade dessas lideranças políticas religiosas e que têm interesses políticos e econômicos. Então, é isso. Desculpa o abuso, Alex, com a hora, mas era para resumir. Eu acho que era importante para a gente ter um debate. Quem quiser aprofundar depois, tem vídeo e tem artigo aí para vocês lerem. Beijo. Mudo aqui. Jaque, obrigado. Eles desativam a gente aí, sabe? Mas é sempre bom saber de você, é sempre bom te ver criança, e sempre bom te ver rodando por aí. Quero muito saber dessa pesquisa daqui a pouco. Obrigado. O nosso curso de biologia da UFES, é só gratidão. O povo está gritando aqui, queremos mais Jaque em nossa vida. E aí eu vou passar a fala para a Lucy Gomes, para que ela também possa se colocar e se mostrar para a gente. Muito obrigado, Lucy, pela presença. Boa tarde a todos, a todes. Estou até nervosa, né? Não é todo mundo que tem uma oportunidade de ter uma fala depois da Jaqueline, que é uma grande ícone, tem uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Antes de mais nada, então, também queria agradecer o convite por estar compondo essa mesa e já de antemão pedir perdão, porque eu estou com Covid, eu ainda estou me recuperando, eu estou nessa fase pulmonar que me deixa muito cansado e com um pouco de dificuldade de falar, então eu vou falar bem pausadamente e espero que isso não atrapalhe. Bom, então, pelo tempo que for bom para você, viu, Lucy? Se não der conta, se te machucar, você para. Com certeza. Tá? Bom, e aí eu queria, já que foi invocada essa questão de ancestralidade, como estamos num evento de biologia e estamos falando sobre minorias, né? E aqui note, né? Minorias sociais, minorias políticas, né? Não é uma questão de minoria quantitativa, é uma minoria qualitativa em termos de direitos sociais que nos é negados decorrentes da estrutura opressora e estrutural dessa sociedade que a gente tem inserido. Então, aqui a gente está sempre falando de minorias político-sociais. E aí, essas semanas viralizou, né, alguns dados que saíram recentemente, não são dados inéditos, mas viralizou na internet, que são os dados que mostram a estrutura genética da nossa população brasileira.
E os dados são muito denunciantes quanto ao contexto colonizador que a gente passou, onde, apesar de toda a diversidade de pessoas pretas, pessoas indígenas e tantas outras pessoas que existiam no nosso território, o nosso material genético ele é predominantemente europeanizado. Então, a gente ainda carrega dentro da nossa miscigenação uma predominância extremamente grande e absurda dessa marca colonizatória da nossa terra, da nossa cultura e dos nossos corpos. Então, isso é uma coisa alarmante que apenas reforça o histórico da nossa sociedade, das violências que a nossa terra e o nosso povo vem sofrendo desde então. E aí eu queria pegar a carona no que a Jaqueline falou também, sobre a questão de como a academia ela é um reflexo direto da sociedade que a gente está inserida. Então, se a gente tem uma sociedade que é liberal, capitalista, que tem dentro da sua estrutura uma série de estruturas opressoras e uma opressão estruturante também, né? Essa questão toda, ela é necessária para a manutenção desse tipo de sociedade que a gente está inserida, e isso, obviamente, perpassa e é refletido diretamente na forma com que a nossa ciência é feita. Então, a nossa ciência ela é predominantemente binária, ela é predominantemente branca e ela é predominantemente colonizada. E a gente consegue ver e acompanhar esse tipo de conteúdo e esse tipo de produção na nossa ciência até os dias de hoje. E aí eu acho legal, Alexandro, trazer essa reflexão de ressignificação do tipo da ciência que a gente faz, para a gente, inclusive, se libertar desses paradigmas que nós consideramos como normais e sair dessa ideia de que não há outra alternativa. Existe outra alternativa para a academia, para a forma com que a gente faz ciência e para a nossa sociedade como um todo. Então, é impossível que a gente pense em uma academia mais equitária, em uma academia que faça ciência para as pessoas e não para um capitalismo, e não para uma produção de tecnologias de consumo e produção, e sim para uma ciência, né, vamos manter esse termo por enquanto, uma ciência que seja inclusiva, mas que produza e cumpra com o seu objetivo de descrever essa realidade que a gente está inserida e explicar essa realidade de forma que a gente consiga se situar enquanto indivíduo, animal, social, dentro desse contexto global e universal, né, que a gente está aí. Então, é importante ter em mente que a gente é incapaz de mudar a academia se a gente não mudar a sociedade. Enquanto vivermos nesse padrão de sociedade que a gente está inserida, a nossa academia, em um grau maior ou menor, vai refletir sobre essas opressões estruturais que vão estar presentes na nossa sociedade. Então, se a gente quer mudar a academia, a gente precisa mudar a sociedade. E para mudar a sociedade, a academia é sim, talvez, a nossa maior e melhor ferramenta para começar esse processo de mudança. Por isso que espaços em eventos para discussões desse nível, para trazer esse debate para cientistas e futuros cientistas e pessoas que sejam interessadas nessas temáticas, é tão importante. E aí, como mulher trans também, né, eu queria, como bióloga também, falar muito rapidamente sobre essa questão de gênero e sexo biológico, que é uma questão muito pragmática, né, na nossa sociedade, que vem sendo muito discutida e que ainda tem, dentro dos debates, uma quantidade muito absurda de preconceitos e pseudociências, né, que visam justificar os preconceitos. Então, muito rapidamente, eu quero trazer dois conceitos aqui para vocês, que é o conceito da classificação e o conceito da sistematização. Sistematização e classificação são conceitos que vão ser importantes para a gente entender rapidamente o que é gênero e o que é sexo biológico. Classificação é qualquer categorização arbitrária que nós fazemos de objetos reais ou de ideias por meio de
pressupostos que nós criamos artificialmente, arbitrariamente, para criar uma organização lógica daquilo que a gente está tentando organizar. Uma classificação, ela não é melhor do que a outra. Nós não temos argumentos nem dentro da ciência para dizer qual classificação é melhor do que a outra, justamente por causa do viés da arbitrariedade que existe na fundamentação de um ato classificatório. A gente pode discutir se uma classificação para um determinado conceito é mais eficiente ou que outra é mais eficiente para uma pergunta X, para uma pergunta Y. Mas a gente nunca consegue hierarquizar qualitativamente qual dessas classificações são melhores. Diferentemente da classificação, a sistematização, ela já traz dentro de si uma forma de organizar objetos e ideias baseadas no respaldo científico. Então, essa organização dentro da sistematização, ela vai acontecer por meio de teorias, leis e hipóteses. Então, a gente vai ter uma capacidade argumentativa qualitativa para estruturar esses conceitos e esses fatos. Inclusive, nós que estamos aqui na biologia, existe aquela frasezinha de que o biólogo classifica a vida. Essa frase, na minha opinião, ela é degradante e errada, porque a gente não está meramente classificando arbitrariamente as coisas que acontecem ao nosso redor, que a gente chama de vida. A gente está justamente sistematizando elas. Por isso, inclusive, que as disciplinas que fazem isso se chamam biologia sistemática e sistemática filogenética. Então, nós estamos sistematizando a vida, ou seja, por meio de teorias, hipóteses e leis, nós estamos criando descrições e explicações sobre essas entidades de forma a isso trazer entendimento para a nossa realidade material enquanto sujeitos. Agora, dito tudo isso, a gente pode falar de sexo biológico e gênero. E aqui a distinção é bem clara, porque o sexo biológico, ele nasce e funciona como uma sistematização que visa única e exclusivamente explicar por meio de teorias, leis e hipóteses da biologia, que a gente conhece, a origem e diversificação das gônadas reprodutivas dos seres vivos. Então, quando a gente está falando de sexo biológico, a gente deveria ter muito claramente na nossa mente e no nosso ensino que quando a gente chama de macho, intersexo e fêmea, a gente está se referindo ao conjunto gonadal, hormonal e embriológico ontogenético presente nesses organismos que nos permitem entender o como, o porquê que tais gônadas estão presentes naquele organismo. Falar de sexo biológico não é falar do papel que esse organismo vai desempenhar na sociedade, não é trazer estigmas de pressupostos comportamentais que isso deveria ter. Então, como uma sistematização, o sexo biológico ele visa única e exclusivamente falar sobre gônadas, e ponto. E não só as nossas, as gônadas de todos os seres vivos. E aí aqui reforça aquilo que a Jaqueline falou e o que eu falei aqui no começo, de como a nossa sociedade influencia a ciência que a gente faz. E aqui, no sexo biológico, apesar de eu achar que ele não deve ser abandonado, ele é um objeto de estudo importante, desde que com essa delimitação da função muito clara, ele carrega, assim, dentro de si, conceitos que precisam ser revistos e atualizados como toda a ciência, que é justamente esse padrão binário que trata o intersexual de forma patológica e não normal, sendo que, na verdade, isso é bem errado. A gente tem os machos e as fêmeas, mas a gente tem toda uma diversidade gonadal não patológica, que é parte da diversidade da nossa existência enquanto Homo sapiens, enquanto uma espécie. E quando a gente agrega toda essa diversidade, que compõe cerca de a cada 10 pessoas, 2 pessoas são intersexuais, quando você acopla toda essa diversidade gonadal dentro de um termo, você ignora todas as formas de existência intersexual que é possível e que existe e que é natural da nossa espécie. Inclusive, é possível sim que algumas variações intersexuais possam, em algum contexto futuro, ser quantitativamente mais abundante do que esses extremos macho e fêmea que a gente considera. Porque aqui a gente está falando de biologia e essa diversificação e variação das estruturas do corpo
são fundamentais para que os processos de seleção natural e modificação do ambiente e seleção sexual aconteçam. Então, ignorar a existência intersexual, que é um reflexo dessa ideia binária de sociedade que a gente tem, é perigoso e precisa sim ser combatido e entendido. Agora, falando de gênero, o gênero ele é uma classificação. Então, diferente do sexo biológico, o gênero ele não tenta explicar o porquê eu sou uma mulher trans. Ele vai dentro da autoidentificação das pessoas e da forma com que elas se identificam e se apresentam para a sociedade, ela vai criar categorizações baseadas em características arbitrárias comuns observadas nessas pessoas, visando um agrupamento de pessoas que, num primeiro momento, essa ideia de gênero, ela nasce como uma forma de perpetuação e manutenção das funções dentro dessa sociedade capitalista. Na verdade, até antes do capitalismo, o gênero já era usado como demarcação de trabalho, e isso se perpetua até os dias de hoje. E qualquer padrão trans, que seria o desviante do homem e mulher cis, que seriam as funções únicas que a nossa espécie deveria cumprir enquanto ser social, qualquer padrão desviante trans, ele vem como uma etiqueta para as opressões mirarem e atuarem em cima de você. Então, atualmente, a gente vive um processo que pega essa classificação de gênero e passa por uma ressignificação visando usar aquilo que nos era uma etiqueta de opressão como uma bandeira de poder, de reivindicar nossos espaços, nossos direitos. Então, novamente, o gênero vai trazer sim essa função de categorização do nosso papel enquanto indivíduo na sociedade, mas ele não visa explicar o porquê eu sou trans, nem porquê outras pessoas são trans. A gente vai apenas usar essa classificação que muda com muita frequência, sim, porque ela precisa mudar, porque ela precisa ser atualizada à luz dos novos preceitos e paradigmas sociais que a gente vai conhecendo, visando ser cada vez mais inclusiva e não exclusiva, e servindo cada vez mais como uma bandeira de protestos e de lutas. E aí, só para encerrar minha fala, como a gente está falando de cientista, apesar do preconceito, eu preciso falar rapidamente de duas coisas. A primeira delas é como a Jaqueline aqui é um grande exemplo para mim, o Fernando, que eu não conhecia, desculpa, mas o Fernando, pelo que eu já conheci agora, ele também é um exemplo disso que eu vou falar para mim, que é a gente está saindo da existência trans como um objeto de estudo feita por pessoas cis colonizadoras para pessoas trans que produzem o conhecimento a partir das suas próprias vivências. E essa quebra de paradigma de um objeto de estudo para um objeto produtor de estudo é revolucionário e necessário, e precisa sim ser apoiado e incentivado por criações de espaços, grupos e apoios. Aqui a gente não está querendo dizer que pessoas cis não podem estudar a existência trans, não podem buscar compreender e lutar ao nosso lado. Mas a existência cis precisa reconhecer que, apesar delas terem lugar de fala sobre nossa existência, o nosso lugar de dor precisa ser priorizado e respeitado em detrimento delas, para que justamente não aconteça essa perpétua objetificação da nossa existência enquanto figuras dentro dessa sociedade. E aí, por fim, falar agora rapidamente da minha existência enquanto mulher trans e deixar uma reflexão acerca de qualquer discurso meritocrático. Me espanta que eu transicionei muito próximo da idade da Jaqueline, né? Eu fiz a minha transição com 27 anos, eu estava finalizando meu doutorado, e eu posso dizer com muita propriedade e certeza que se eu tivesse feito a minha transição na adolescência, eu não era doutor hoje em dia. Então, se eu tenho um doutorado hoje, não é porque eu sou uma mulher trans que se esforçou e que conquistou e tudo mais. Eu tenho meu mérito? Tenho. Eu tenho meu esforço? Tenho. Mas se eu não tivesse feito boa parte do meu doutorado, meu mestrado, a minha graduação, sendo um homem cis, hétero, branco,
eu não teria estado onde eu estou hoje em dia. E reconhecer isso não é demérito para mim, é demérito para a sociedade. E é tendo usufruído desses privilégios que eu me sinto na obrigação de reivindicar para uma sociedade que privilégios não existam, para uma sociedade de equidade, onde todo e qualquer sujeito social tenha os mesmos direitos de conquistar e ocupar espaços. Então, é muito importante a gente reconhecer os privilégios que nós usufruímos, não para perpetuá-los, mas para usá-los contra o sistema. Então, o sistema me permitiu ser uma mulher trans com doutorado, e agora eu vou infernizar ele com isso. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu não sei se eu passei o tempo. Muito obrigado e desculpa essa voz um pouco desanimada. Lucy, que encanto estes meninos e meninas do sentido carinhoso da biologia apresentar-me a você, tá? Te quero mais da minha vida. Eu e Jaque, né, Jaque? Porque uma vai com a outra, né? Mas assim, que alegria, que delicadeza, que bom te ouvir. Eu não vou ficar fazendo firulas, porque quem tem que dizer hoje aqui são vocês, né? E eu acho que a biologia vai querer a gente de volta no próximo encontro. Mas então eu passo a palavra para o Fernando e depois a gente faz, vê o que dá para fazer no final aqui. Está suportável para você, Lucy, manter-se aqui? Tá. Então, Fernando, mais uma vez, agradecido em nome do curso de Biologia da UFES pela presença tão carinhosa. E estamos aqui assim já... Vamos lá, vamos ouvir o Fernando. Então, boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer, né, pelo convite. Foi algo que me deixa muito grato de estar aqui, uma mesa tão bonita, com pessoas com a clareza de pensamento, uma exposição maravilhosas, né? E tanto Jaqueline quanto Lucy trouxeram pontos que eu acho importante fazerem parte da minha fala de hoje, né? Eu, como biólogo também, né, não poderia deixar de abordar esse assunto que a Lucy trouxe a respeito, não só a Lucy, como a própria Jaqueline deu uma pincelada também na sua fala, que é essa questão do uso de conceitos não só desatualizados, como conceitos errados, né, da biologia. E aí, eu, como doutora em genética, trago aí um pouco dessa própria parte da genética, né? E deixando aí bem claro na minha fala, né? Que quem acha que XX é mulher e XY é homem, não sabe genética. Bem dizer, provavelmente não sabe o que é X, não sabe o que é Y, não sabe o que é o gene, não sabe o que é cromossomo, né? Só se utiliza de um senso comum, né, do ensino médio mal feito, para tentar definir as pessoas e perpetuar um preconceito absurdo, né? Que a gente já está numa época que a gente já tem que pensar um pouco mais. E aí, na verdade, eu trago essa fala, não exatamente porque isso veio da minha vivência, ou veio, enfim, da minha caminhada, do meu estudo, mas também trazendo referências importantes de periódicos de relevância internacional a respeito desse assunto, né? E aí eu até passei aqui na organização o link de uma matéria da Nature, que eu vou dar uma projetada aqui rapidamente, para dar uma mostrada aqui, né? Que é essa matéria que ela já começa aqui, né, dando um tiro nessa ideia de sexo biológico binário, definido por cromossomos, né? Que é justamente a ideia de dois sexos simplistas, e os biólogos agora eles veem que existe um grande espectro além disso, né? Na verdade, essa é uma matéria extremamente interessante, que eu comentei ela bastante no link com uma colega da academia, na verdade, a pedagoga Sara Wagner, que a Jaque deve conhecer, aí da UERJ. Também deixei esse link aí para a organização, se quiserem colocar no site. A gente comenta
tanto essa matéria quanto outras matérias a respeito de pessoas intersexuais que tiveram o seu sexo, na verdade, o seu gênero determinado, forçadamente determinado por cirurgia logo ao nascimento, né? E os efeitos observados nisso ao longo prazo. A gente comenta um pouco, então, dessas matérias, mas aí trazendo justamente como cita, né, o título dessa matéria, que ela versa a respeito do fato de que a biologia ela é muito mais complexa do que simplesmente uma frase como essa que a gente citou no início, né, que XX é uma coisa, XY é outra. Primeiramente, nós temos, mesmo na definição de gônadas, como a Lucy trouxe, né, nós temos mais de um gene, nós temos mutações em genes, nós temos a produção daquele gene, se ela é reconhecida pelo corpo, se ela não é reconhecida pelo corpo. Então, nós temos um grande espectro aí complexo, uma rede complexa, que vai formar aquele organismo, né? Então, só deixando bem clara como essa visão é extremamente simplista e não pode ser mais levada a sério numa academia séria, né? Como a gente tem que ter hoje em dia, né? Então, mostrando aí só essa matéria, né? Depois, o link da Sara, da minha live com a Sara, a produção pode passar aqui, do evento. E falando um pouco também agora de outro assunto que foi falado de protagonismo, né? Protagonismo trans na pesquisa, isso é de suma importância, como tanto a Lucy quanto a Jaque já, além de demonstrar com a sua própria existência, né, já comentaram. Eu acho que, na verdade, está mais do que na hora da gente estar nos espaços, né, que, enfim, nós temos direito de estar nesses espaços, né. Assim como a Lucy falou e também a vivência da Jaqueline, eu também acabei fazendo a minha transição, digamos, profissional, né? Porque eu tive várias etapas, assim, né? Eu me assumi nos meus amigos, me assumi na minha família, mas aí eu sempre era mais de uma pessoa, assim, dependendo do espaço onde eu estava. E o meu último lugar que eu consegui, de fato, me assumir foi justamente no meu meio profissional, devido a um grande medo que existia, né, em relação ao estigma, né, que a população trans tem de não ser levada a sério, não conseguir emprego, né, e todas essas coisas que, com certeza, as meninas entendem. E por isso, assim como a Lucy colocou, eu acho que a gente tem que batalhar cada vez mais, agora que a gente está aqui, para que próximas pessoas não cis que forem se inserir nesses espaços, elas encontrem um lugar mais aberto, né? Um lugar mais aberto e mais apto à recepção dessas pessoas, né? Eu fico muito feliz em anunciar que, recentemente, agora eu estou com um aluno de iniciação científica, que também é uma pessoa não cis, né? E a minha própria namorada também é uma mulher trans, e ela está fazendo pesquisa aí na área de violência doméstica contra a mulher trans. Então, realmente, eu fico muito feliz em observar que, aos poucos, aí, a passos de formiga, né, a gente está começando a ocupar esses lugares aí dentro da universidade. Particularmente, eu faço parte também do coletivo Gisberta Salsi, lá da FRJ, e nós estamos com vários projetos justamente para reforçar, acolher, né, essas pessoas que estão chegando na universidade, né, acolher pessoas que já estavam lá, mas não estavam lá, né, porque elas não estavam fora de si, né, fora de dentro, estavam se mostrando quem elas são. Então, elas encontraram um espaço aberto para elas poderem ser quem elas são, até porque a gente sabe muito bem que a gente só alcança o nosso potencial quando a gente é quem a gente é. Né? Quando a gente está dentro da nossa verdade, se a gente está fora da nossa verdade, a gente é inseguro, a gente não consegue fazer as coisas direito, a gente não contribui para a sociedade de maneira adequada. Né? Então, aí, vendo a grande importância da gente estar dentro da nossa verdade, né? E o coletivo tem feito vários movimentos aí
galgando reuniões com a pró-reitoria para fazer movimentos de acolhimento nos calouros e mesmo palestras dentro do Instituto de Micro, que foi um instituto que me recebeu com muito carinho quando eu transicionei profissionalmente. Inclusive, eles me deram a oportunidade de escrever um pouco sobre a minha biografia na página do Instituto de Micro, que também é o link que eu passei aqui para a produção, se quiserem conhecer um pouquinho mais de mim. E também a gente está com alguns projetos de montar cursos e diretrizes, não só para o corpo acadêmico ou para o corpo de alunos, mas também para o corpo técnico, né? Que o corpo técnico também precisa desse amparo, né? E aí a gente vê, por exemplo, em casos muito, muito simples, assim, por exemplo, semana passada, eu estava indo no banheiro com minha aluna de iniciação científica e existiam pessoas do corpo técnico lá e elas, não por maldade, mas elas, por um desconhecimento, falaram, esse é o banheiro masculino. E aí eu virei para ela e disse, sim, eu sei, eu sou um homem. E aí eu entrei. Mas, assim, é uma questão que o próprio corpo técnico tem que também ter esse treinamento e esse conhecimento, porque isso pode gerar grandes estigmas, né, nas pessoas não cis dentro da universidade. Além de outros debates que nós temos feito a respeito do próprio sistema de informática da universidade, que ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com a questão do nome social, ainda expõe um pouco do nome civil das pessoas, então esse é um debate que nós estamos fazendo, mais por questão de atualização do sistema mesmo, de puxar o campo certo na hora de colocar as coisas, né? Então, tudo isso são coisas que eu, me vendo agora como professor trans dentro da universidade, eu tenho essa obrigação de fazer para abrir mais esses espaços para outras pessoas aí, como nós aqui, estarem daqui a alguns anos numa live muito parecida como essa, né? Talvez com muito mais pessoas discutindo a respeito de pesquisa, né? Feita por pessoas trans. E só para falar um pouquinho, então, da minha trajetória, depois disso, eu sou do Rio Grande do Sul, moro há 5 anos aqui no Rio de Janeiro, já me considero cariúcha de coração, amo o Rio de Janeiro com todas as minhas forças, daqui não quero sair. E eu vim para fazer o meu doutorado, né? Eu sou bióloga, eu trabalho na área de microbiologia, mais especificamente de virologia. Acabou que o meu doutorado ele culminou com a epidemia de Zika vírus, então a minha tese foi nesse campo. E agora, no meu pós-doutorado, eu tive a grande honra e oportunidade de participar da ação de voluntariado no diagnóstico de coronavírus, que aconteceu no início da pandemia, lá no CCS. Então, se eu falo um pouco também na minha biografia lá do Instituto de Micro, quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz e grato de ser um homem trans nesse papel, né, fazendo isso, porque aí, quem sabe, mostrando aí para a comunidade, né, nós estamos aqui, né, nós estamos aqui. E atualmente estou trabalhando com pesquisa, né, dentro do Instituto de Biofísica, ainda com pesquisa em imunidade gerada pela infecção do coronavírus. Então, também um tema de bastante relevância no momento, né? E, só para terminar, falar um pouquinho aí da antologia Transformação, né? Aproveitar e fazer um marketing da minha vida paralela, né, como escritor, que recentemente eu também tive a honra de ser selecionado para fazer parte de um projeto, que eu também mandei o link aqui, de um projeto muito bonito da editora Cartola, que é um projeto que reuniu contos de 28 autores trans com o tema afeto, para compor um livro, né, um livro de contos, trazendo aí esse tema, que é um tema tão intenso, né, dentro da população trans, tanto para o bem quanto talvez não tão para o bem, né?
e com afeto aí a gente fala não só de cônjuge, né, de namorado, mas desde família, desde, né, amigos. É um tema que, para muitas pessoas trans, essa palavra ela foi negada, né, durante muitos anos. E esses contos, eles relatam isso das mais diversas formas, com os mais diversos tipos de energia, né? Então, eu recomendo muito. E esse projeto, ele tá para ser publicado agora. A gente tinha feito um financiamento coletivo para a publicação desse livro, a gente conseguiu atingir a nossa meta. A gente, na verdade, atingiu mais do que a nossa meta. E ele tá para ser publicado aí como minha primeira obra, né? Na literatura aí. Apesar de eu já ser escritor desde adolescente, eu acho que é uma ferramenta, assim, a arte é uma ferramenta para nós, pessoas fora da norma, né? Para a gente poder colocar todo o nosso sentimento, todas as nossas coisas que são geradas aí por um mundo de constantes gatilhos, né? Para a gente. E é lindo quando a gente consegue transformar isso em arte, né? E é bem isso que a gente consegue ver nesse livro, né? E só para constar, o meu conto, particularmente, ele versa sobre a história de um quadrado, na verdade, uma forma mesmo, um quadrado, que nasce no mundo onde só existem círculos. E o padrão de beleza é ser o círculo mais redondo de todos. Então, na verdade, ele é um conto que traz numa linguagem simples, até infanto-juvenil, muito a respeito da nossa vivência como pessoas trans, de uma maneira assim que eu quis buscar uma obviedade, né? É óbvio, né? E também uma leveza, né? Em passar aquela vivência que para a gente muitas vezes é tão dolorida. Então, eu acho que basicamente era isso que eu tinha que falar, assim, acho que eu acabei sendo mais breve, mas também eu falo rápido pra caramba. E é isso, acho que a gente está num tempo relativamente bom aí para a gente fazer a discussão. Uma mesa, sabe, mesa que dá vontade de abraçar? Né? Não tem mesa que você está nela e você fala assim, vamos continuar a conversa no boteco, né? Vamos. É isso, né? Encontrar com vocês é ampliar conversas, né? É reafirmar um monte de coisa. Eu acho que o que vocês fazem é reafirmar isso, né? É reafirmar uma história de luta, é reafirmar condições, né? Condições são essas que sustentam algumas vidas na universidade e outras não. Que universidade é essa que não se prepara para acolher a dissidência? Ciência é essa, presa ainda nessas lógicas binárias. Mas me parece que cada um, né, Fernando, Luci, Jaque, vai trazendo para a gente também violências muito íntimas, né, de algumas populações, especificamente dos corpos trans, das subjetividades trans. Porque é um mundo muito, muito violento, né? Eu tenho que chegar no doutorado para me sentir à vontade de decidir sobre de que forma eu quero me apresentar publicamente, né? Que violência é essa, né? Que passa um pouco pelos meus estudos, que é em torno das crianças viadas, né? Quem somos nós em todo o processo educativo, desde a educação infantil até o pós-doutorado, para que a gente não se sinta à vontade de andar tranquilamente na cidade, na escola que eu decidi estudar. Me parece que é isso. Me parece que é isso e me parece também que a gente tem assumido um compromisso com as que virão. Sabe assim? Eu acho que tem. E aí não é um compromisso da população trans. Não é um compromisso da população LGBT. É um compromisso de todos aqueles e aquelas que sustentam uma educação com direito à diferença. Né? A fala de Jaque teve um momento que ela disse: a educação me salvou. Eu fico meu olho enchendo d'água, tá, Jaqueline? Sim, porque
a educação essa, hegemonicamente, que se vê, é uma educação que nos violenta, é uma educação que nos estupra, é uma educação que nos maltrata, desde sempre, porque nós não estamos lá, né? Nos tornamos invisíveis o tempo todo nos processos para sobreviver às práticas opressoras. Essa é a escola hegemônica, né? Essa que a polícia sabe falar dela, né? Mas existe uma escola, uma outra escola da atenção, existe uma outra escola que se faz no borogodó do afeto. Existe uma escola que meninos e meninas não soltam a mão de ninguém. Tem uma escola, e essa escola que me importa. É essa escola que eu desejo ver. É essa escola que eu brinco o tempo todo para dizer: essa escola está aí, somos nós. Somos nós. Né? Essa escola que muito me interessa. Né? Sua fala vai passando por isso. A fala de Lucy vai dizendo, né? A ciência é reflexo de uma dada sociedade, de um tempo histórico, né? Uma certa ciência, né? E aí, né? Com esse tempo doido, de tantos retrocessos, no investimento em pesquisa, em saberes subalternos, como o que nos importa aqui, para onde vai? Sabe? Isso que a gente está fazendo, né? Esse sujar, essa certa ciência, né? Eu ouvia a Lucy e eu ouvia o Boaventura de Souza Santos e eu ouvia o Paulo Freire dizendo, né? Outras alternativas são possíveis, fora do capital. Né? A Covid-19 está matando o capital, assim, é fora do capital. Assim, né? Então, que outras alternativas são essas que temos a partir do dentro? Né? Não dá para esperar, como esperávamos no governo PT, políticas de acolhimento. Né? Que outras políticas são possíveis em tempos que nos querem mortos? E é isso, né? Conversando com o Fernando um pouquinho também, né? A universidade, se atento não estivermos, ela é tão perversa quanto qualquer outra instituição. Então, eu jogo essas primeiras provocações para vocês, mas as minhas falas não importam nada. A gente quer ouvir a galera aí com as suas questões pelo chat. Eu não sei como é que a galera da organização vai organizar isso, mas temos aí um tempinho, né? Um tempinho de menos de 30 minutos para fazermos conversas. Alguém tem questões para fazer? Blocos de Ei, 3? professor Alexandre, tudo bem? Ei, meu amor, tudo? Desculpa interromper. As pessoas mandaram perguntas. Você está vendo essa caixinha aqui embaixo, QIA? Aqui embaixo, perto onde tem o número de participantes, o chat. Quando você clica nela, aparecem algumas perguntas. Aí você pode responder ou você pode digitar a resposta, como você preferir. Aí a gente faz o controle por aqui. Se você preferir, eu posso ler elas também para você. Eu acho que você vai fazer isso tão lindamente. Faz sim, sua voz é tão gostosa, você é tão linda. Não estou conseguindo ouvir. Ai, meu Deus. Faz você as perguntas. Tá. Eu vou fazer então. A Daniele perguntou: vocês acham que algum dia os gêneros, isto é, gênero masculino e feminino, deixarão de existir e todos esses estereótipos que envolvem tentar nos enquadrar somente a esses gêneros? Posso começar falando? Eu sonho porque sim. Eu acho que o gênero... Ele Perdão, tem gente, eu esqueci de desmutar. Obrigada, Fernando. Eu acho que o gênero... Se alguém tiver mais uma pergunta, pode mandar aqui no QIA, tá, para eles responderem. Tá me ouvindo, Isadora? Tá. Eu acho que o gênero ele tem dois momentos nessa sociedade que a gente está vivendo, nesse futuro que a gente luta
para que exista um dia. E eu acho que esse primeiro momento é, sim, uma aceitação de que o gênero ele é importante e reconhecer e delimitar o que é o gênero e qual o papel dele enquanto ferramenta social e qual o impacto disso nos debates de opressões, de direitos. Então, nesse primeiro momento, o gênero ele vem como uma ferramenta revolucionária. Ela precisa ser ressignificada e dessa ressignificação, uma nova educação que vai levar a uma nova sensibilização das pessoas para que esperemos, né, que um dia elas se conscientizem sobre a magnitude da diversidade de existências possíveis para a nossa espécie e o quanto que, na verdade, os gêneros são insuficientes para descrever, explicar e categorizar essas existências. Então, embora nesse primeiro momento o gênero ele é uma ferramenta, eu espero que num futuro, numa sociedade que a gente vá conseguir um dia, o gênero ele deixará de existir porque não haverá mais gênero. Você vai ser você, você não deve satisfação a ninguém, você não tem que preencher seu sexo biológico, o seu gênero, que seja, em qualquer lugar. Você só vai ter que se preocupar em existir e as pessoas vão ter que se preocupar em te respeitar, sabe? Então, eu acho que são esses dois momentos. Alguém mais aí? Fernando, Jaque, quer falar sobre essa questão da eu queria destruição dos comentar gêneros? sobre o contexto, né, de por que nós temos gênero, né? E o que eu queria, assim, eu acho importante a gente entender a raiz dessas questões. Por que nós acreditamos em gênero? Por que ele é uma realidade, né, na nossa cultura? A gente vive isso. Se a gente acredita, a gente vive, né? E se a gente é ensinado a ver o mundo a partir desses óculos, eles estão na nossa cara. A gente pode saber que eles estão, tem muita gente que não sabe que estão. Mas por que a gente é uma cultura hoje, né, que tem uma visão binária, por exemplo? Essa visão, acho que é importante lembrar, não sei se todo mundo tem uma, que está assistindo, né, tem uma formação em gênero, mas, assim, por exemplo, quando a gente fala que nós somos uma sociedade binária em termos de gênero, nós estamos falando basicamente que na nossa cultura a gente acredita que tem dois gêneros, tá? A gente acredita que existem homens e mulheres. É importante lembrar, e eu vou falar bem didaticamente, que isso é recente na nossa cultura, tá? Essa concepção, ela vai começar a surgir, se formar a partir do século XVI, tá? E a partir de uma visão europeia. Quando a gente fala nossa cultura, é também um grande embate. As culturas nunca são uma coisa assim pacífica, tá? Todo mundo concorda e tal. A gente partilha símbolos em comum, mas somos grupos muito diferentes e existem hegemonias, tá? O que quer dizer isso? Que existem grupos que, por questões políticas, econômicas, bélicas, ocuparam boa parte dos conceitos com a sua visão daqueles conceitos. Então, gênero na nossa cultura, ele está muito ligado com a forma como a gente entende raça. Ou seja, o gênero ele foi construído num contexto racista da nossa sociedade. Porque aí a gente tem que retomar como os colonizadores europeus, né, como o tráfico transatlântico funcionou, como a própria concepção judaico-cristã daquela época guiou e relacionou-se com as visões. E eu vou focar Brasil, tá? Porque gênero depende de cultura para cultura. Como no Brasil, ela vai entrar em embate, essa visão judaico-cristã lá do século XVI, com as visões ameríndias, as visões indígenas, e com as visões africanas, que eram diferentes dessa visão europeia. Então, a concepção que a gente tem hoje de gênero, ela vem dessa luta, desse embate. Não é uma questão vazia, não foi só porque alguém, de repente, quis se identificar como homem ou como mulher. Isso veio, e eu estou falando só do momento recente, tá? Só dos últimos 500 anos. Ela veio em função de interesses políticos, econômicos, de controle, de poder, de definição de lugares.
Então, só no contexto do Brasil tem isso. Então, no contexto do Brasil, a gente teria que mudar as relações de poder que existem, as relações econômicas, e a gente, com isso, conseguiria começar a repensar o próprio gênero, porque ele constitui a estrutura da sociedade. Então, para tirar uma ilusão que pode haver para algumas pessoas, a ideia é assim, basta eu pensar diferente e acabou o gênero. Não basta só, tem que mudar toda a estrutura social. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, por exemplo, é a mesma coisa. Não tem como dizer assim, só porque eu não penso que eu não sou racista, eu não sou racista, tá? Mas a sociedade é. Então a gente tem que mudar essa sociedade dizendo assim, a gente tem que ter mais pessoas negras nos cargos de poder. Isso vai começar a mudar o racismo. A gente tem que ter mais pessoas negras na academia. A gente tem que ter mais pessoas negras sendo publicadas. Pode substituir isso tudo para mulheres, para pessoas LGBTI, para pessoas trans. A gente tem que ter mais acadêmicos trans sendo publicados e lidos, mais acadêmicos LGBTs, mais de nós que não estejam discutindo só questões que as pessoas rotulam, e tem esse detalhe importante, rotulam como LGBT. Por isso que é importante esse debate na biologia, porque vocês estão falando de um campo, a gente está falando de um campo que não é tradicionalmente rotulado como o campo que pessoas LGBT falam. Então é importante ocupar esse lugar para quebrar também esse estereótipo. Esse debate ajuda a gente quebrar o estereótipo de gênero. E para finalizar, eu só falei dos últimos 500 anos, mas é lembrar que a origem do que a gente entende por gênero vem de muito tempo, vem da própria divisão sexual do trabalho. Então, nós já na nossa formação enquanto seres humanos, é óbvio que nesse começo, enquanto espécie, a gente não tinha essas concepções de divisões de gênero. Isso foi construído ao longo dos milênios. E o trabalho é uma categoria central na construção dessa ideia. Então, mudando o mundo do trabalho, mudando as relações, mudando, e eu vou ser bem direta, não é para me rotularem, mas é como eu entendo, enquanto uma psicóloga marxista, é só mudando o sistema capitalista mesmo assim que a gente vai poder mudar isso. Porque enquanto não for mudado, as relações que são colocadas na relação capital-trabalho, elas reproduzem essa lógica de que tem pessoas que vão ser delas retirada esse trabalho, tá, para a máxima renda daqueles que concentram capital. E essa pessoa não é uma pessoa neutra, isso é uma falha de muitos que trabalham com a teoria marxista. Não é um ser vazio, não é um trabalhador no vazio. Esse trabalhador tem gênero, ele tem raça, ele tem origem, ele tem idade, ele tem habilidades físicas, mentais diferentes. Então, isso tem um impacto. E enquanto a gente não observa essas diferenças e não luta contra as opressões, a gente não consegue sobreviver e mudar esse sistema. Então, a gente também, a discussão sobre gênero não é só porque a gente visa uma sociedade que seja livre de gêneros, é porque a gente quer uma sociedade que exista plena, e ela é indissociável da lógica da exploração do trabalho. Então, as coisas não são separadas, não dá para achar que só com mudanças superficiais e de aparência está tudo resolvido. Isso envolve muito mais, que às vezes a gente não está preparado nesse momento para pensar, mas envolve um desafio muito mais profundo, de política e de economia. E aí me parece que eu estou entendendo que a questão, o problema não é o gênero, né? É os usos que se faz dele, né? Ele é uma possibilidade de existir no mundo, né? Ele é uma possibilidade de leitura de significados do mundo, né? Mas os usos dele, né? As formas de violências e de opressões decorrentes da materialização de gênero em corpos, me parece que essa é uma questão muito séria, né? E me parece também, já que Lucy, que a gente está falando de privilégios, né? O tempo todo é reconhecer privilégios que algumas subjetividades desde sempre correspondem, né, aos modos, corresponder a esse sistema sexo-gênero te traz privilégios, né? Então tem corpos que desde ao nascer são corpos privilegiados, né? São subjetividades privilegiadas, né? O mundo foi feito para eles, né? Os monstros, aos modos do Michel Foucault, né?
são esses que vão meio que o tempo todo olhar para você e te falar: ei, já viu a cor dos seus privilégios hoje, né? Acho que é um pouco disso que me parece que os estudos trans, que os estudos transfeministas, que os estudos que fazem problema gênero, né? Ei, ninguém quer tirar você do seu conforto, né? Tá tudo bem, né? Porque de vez em quando as pessoas cis começam a pedir desculpa, né? Oh, desculpa, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando aí, vamos compor lutas, né? E vamos pensar em outras questões, vamos avançar o debate, né? Mas aí tem uma questão assim, não é explodir gêneros, né? Mas o que faço com ele na segunda-feira, né? Quando eu saio de casa, né? Quando eu vou decidir que roupa eu vou à rua, né? Que roupa eu vou para a escola, para a universidade, né? Que banheiro eu vou entrar na universidade, né? E aí, Fernando, eu fico vendo você na condição de professor, né? Ainda tendo que lidar com questões como essas, né? Um dia desse na UFES, um garoto me chama: professor, vamos ao banheiro? E eu faço questão de contar esse caso, sabe? Assim, eu dizia: mas por quê? Não, vamos ao banheiro, vamos ao banheiro. E aí ele quis fazer comigo um experimento para dizer como que aquele banheiro causava pânico nele, porque enquanto eu fazia xixi em pé, ele estava sentado. Enquanto o meu barulho de xixi... E aí ele foi me mostrando: olha, solta o seu xixi. Eu soltava o meu xixi. Percebe, sim, tem um monte de coisas que passa nessas subjetividades, numa arquitetura tão simples de banheiro. Ele põe uma porta digna, sabe? É só isso. Ninguém quer mostrar pênis, ninguém quer mostrar nada para ninguém, não, cara. Coloca uma porta digna, né? E aí esse menino foi me mostrando que ele estava com problema de urina na universidade, porque ele fazia xixi em casa e só fazia xixi novamente quando ele retornava para casa. Ele passava, às vezes, quase 7 horas na UFES e não se sentia seguro para entrar em qualquer banheiro. E olha que eu estou falando da universidade, que eu suponho que é uma das bases mais democráticas que ainda temos para garantir as condições de vida de um corpo trans, de um corpo travesti, de um campo, de um corpo... E o menino desenvolveu um problema seríssimo de urina, né? E quer dizer, o problema de urina de um corpo, de um homem trans, não está no livro de biologia. Não está no livro de biologia. Percebe o que a gente está falando? Assim? E aí, como é que é sustentar uma prática como biólogo, uma prática como professor de biologia, se a gente não tem na formação condições mínimas de pensar sobre isso? O que é isso? Né? Condições mínimas de pensar sobre isso. E esse menino, cansado de ter problemas de urina, sai da universidade. Percebe? Assim? E a gente perde uma vida porque é uma vida que era negado o direito mínimo de fazer xixi. Percebe? Assim, eu não estou pedindo muita coisa, não, eu só quero fazer xixi. Né? Então, assim, me parece... E aí o professor Fernando, sustentando essa vida a partir de condições criadas para acolher essa vida, né? Que demorou 20 e tantos anos. Né? Os meninos têm 5 anos e estão dizendo para a gente: eu não sou criança viada, eu sou uma menina trans, percebe? Eu sou um menino trans, olha para mim direito, me respeite. Né? E a gente não dá conta de lidar com isso. E a gente não sustenta essas vidas desde a infância. Né? Então, para mim, são questões muito sérias que vocês estão colocando. Uma outra pergunta que faz aqui, dessas coisas bonitinhas que eles criaram, o QIA, pergunta bacana: e as outras áreas de conhecimento? Né? Então, pessoal, eu vou responder. Não é só nas ciências humanas que as populações, que as dissidências de gênero e sexualidade estão. Nós estamos em todos os lugares, em todas as áreas de conhecimento. Somos ervas daninhas. Percebe? Assim? Somos ervas daninhas. Tirou uma, nasce 10. Assim. Então, me parece que, por mais que a gente não consiga ver
Não existe, para mim, hoje, nenhuma área de conhecimento confortável para lidar com essas dissidências, as mais diversas. Né? Acho que todo mundo está no movimento de se rever, se reaver na produção de conhecimento, no acolhimento e etc. A gente tem tempo ainda? A pergunta aqui, ó. O que vocês recomendariam como estratégia de sobrevivência de corpos não normativos dentro do ambiente acadêmico? E, além de vocês, que outras referências que falam sobre esses assuntos vocês poderiam indicar? Essa eu gostaria de comentar, até porque eu sou do coletivo, né? Então, eu acho que uma grande estratégia de sobrevivência é justamente procurem as pessoas como vocês. Procurem os coletivos, procurem quem abraça vocês como vocês são e quem aceita a verdade de vocês e quem vai ajudar vocês a viver essa verdade dentro de um ambiente tão estigmatizador ainda. Eu acho que seria isso. A melhor estratégia que me vem à cabeça. Complementando o Fernando, eu só diria para busque se instrumentalizar, né? Racionalmente, emocionalmente. Então, procure apoio psicológico, para não te dar um selinho de parabéns, você é uma pessoa trans. Não. Jaqueline pode até falar melhor do que eu sobre isso. Mas é muito importante o acompanhamento profissional psicológico, porque ele vai te instrumentalizar, você lidar com a sua própria existência, e o principal, que passa tão desapercebido para a gente até começar a transição, que é as nossas transfobias internalizadas, os nossos próprios demônios que impedem da gente viver a nossa própria verdade. Então, uma psicóloga profissionalizada que vai te acompanhar, ela vai te ajudar a lidar com isso de forma saudável, de forma que você vai tirar um aprendizado e um crescimento disso. Isso é fundamental, além do que o Fernando falou, né, de compartilhar vivências com pessoas que entendem a vivência que você está vivendo. Mas também, e aqui pegando essa vertente marxista que a Jaqueline já abordou também, se instrumentalize politicamente para você entender o papel do seu corpo e da sua existência dentro dos espaços que você ocupa, e aí você vai passar a se amar e se admirar até mais, porque você vai ver o quão importante o seu simples ato de existir e o seu simples ato de lutar pela sua existência é importante, pode ser relevante para outras pessoas. Eu queria aproveitar para indicar para vocês, gente, um livro da editora Planta, é uma tradução, tá? De uma autora que eu adoro, que é da biologia bióloga Joan Rogaden. Ela publicou esse livro que, felizmente, foi traduzido pela Planta para o português. Ela é uma bióloga norte-americana, que se chama Evolução do Gênero e da Sexualidade. E a Joan, eu acho que é importante destacar, ela é uma mulher trans e ela questiona a teoria da evolução e traz várias discussões para o campo da biologia, como a diversidade sexual e de gênero ela faz parte da nossa constituição enquanto, né, espécie, enquanto vida, e como é fundamental para poder discutir sexualidade, discutir a própria existência de pessoas trans, né, de existência de pessoas cisgêneras, de pessoas LGBTs, de pessoas hétero. Então, eu recomendo para todo mundo, tá? Eu sempre recomendo para todo mundo, não só da biologia. A Evolução do Gênero e da Sexualidade, da Joan Rogaden, é da editora Planta. Muita informação muito boa para todo mundo. Vale muito a pena. Eu quero dizer ainda da felicidade que me foi analisar o movimento aqui por este espaço, né? Nós tivemos de ouvintes, pessoas, mais ou menos 300 pessoas circulando por aqui. Tenho certeza que essa galera dos espaços mais diferentes, né, não deixará o curso de Ciências Biológicas manter-se no mesmo lugar. Né? Me parece que essa mesa é um prelúdio disso, né? Dizendo algumas coisas não tão legais por aqui. Então, parece que a gente está brotando, né?
Então, nosso tempo acabou, né? Não é isso, Isadora? Ei, gente. Vocês têm ainda mais alguns minutinhos, se vocês quiserem responder mais alguma pergunta. O pessoal tá, assim, adorando a sala redonda lá no Twitter, tá bombando, todo mundo gostando muito. Muito obrigada. Tá sendo... Aqui também, né, tá sendo o maior sucesso. Então, se vocês quiserem... Eu acho que tem mais alguma pergunta. Se vocês quiserem responder, tem um tempinho ainda. Podem ficar à vontade. Que nos deram até 16h45. Ah, tá. Tem mais uma pergunta aqui. Será que vocês podem se considerar privilegiados e privilegiada por terem respaldado da academia, enquanto nossa sociedade ainda é avessa a essa discussão? Essa é uma pergunta. Né? Vocês se sentem privilegiados e privilegiadas? Eu não. Eu não. Né? Eu até pensei nisso, Alex, que interessante, né? Eu acho que a gente, principalmente quando eu falo da minha infância, que a gente tem muita interlocução nisso, a gente nunca foi privilegiado, né? Assim, e mesmo nesse lugar, eu não vejo privilégio nenhum em estar na academia sendo uma mulher negra trans, mesmo que eu não fosse trans, enquanto uma pessoa negra, e a gente é de origem periférica, privilégio pressupõe algo que nos colocou em um lugar que a gente não teve escolha, né? A gente não teve nenhuma escolha em não estar no lugar do privilégio. Então, não é algo que a gente opta e, de repente, eu estou no lugar de privilégio. É essa questão. Acho que o pessoal da filosofia pode contribuir muito para pensar isso. Acho que eles ajudariam bastante. Porque privilégio não é uma opção, é um lugar que já está posto. A questão é como a gente... eu vou sintetizar. Como a gente conscientiza os sujeitos que de fato têm privilégio, que não é o nosso caso, não tem como achar que, pelo menos eu estou falando mim e de você, né, Alex? A gente não tem privilégio nenhum. Como que a gente mobiliza quem tem privilégio para que traga recursos que eles têm como mobilizar, quem tem privilégio tem como mobilizar recursos, para a gente mudar esse estado de coisas. Então, esse é o grande desafio, gente. Quem tem privilégios, e aí não tem como falar que a gente tem, porque a gente é uma sociedade racista, machista, LGBTfóbica. Eu acho que as pessoas brancas, de forma geral, podem ajudar muito, né, discutindo sobre racismo, machismo, LGBTfobia, para articular recursos para que pessoas como nós possamos ter mais espaço, mais possibilidade, mais ocupação. Mudaria, de fato, a gente tendo mais pessoas como nós, como professores mesmo. Mas aí tem que mudar as seleções docentes. E aí eu quero ver quem dos nossos colegas, né, docentes do Brasil todo está a fim de realmente mudar a seleção docente. Tem uma questão que eu gostaria muito de colocar, né? Privilégio é você olhar para a literatura e desde a infância se ver nela. Privilégio é você andar pela escola e pelo seu trabalho sem medo. Privilégio são outras coisas que não o espaço de ocupação de corpos que não tombaram dessa história opressora. E as nossas presenças na universidade também convocam da gente um peso e uma responsabilidade muito, muito grande, né? Então, assim, como assim, no IFES, que a Jaque é professora, é só ela que dá conta de pesquisar essas questões, sabe? Na UFES, é só o Alex. Cadê os professores de biologia para trazer esse debate tão importante? Então, outras formas de opressão vai se dando quando a gente ocupa, né? Porque também muitos que nos antecederam tiveram privilégios de chegar na universidade sem concurso, né? Então, como é que é alterar essa cena toda, né? E essa cena toda, gente, não é só para os corpos trans, porque é impossível uma pessoa trans não estar nas pautas raciais, nas pautas ciganas, nas pautas religiosas, nas questões de territórios, percebe? Assim? Então, assim, tudo isso junto, né? É tudo isso junto e misturado, né?
E aí a convocação é muito grande, né? Então, não me sinto... Mas me sinto numa responsabilidade enorme, do tamanho do mundo, de não fechar a porta para ninguém. Exato, Alex. Não vou fechar, sabe? Claro que isso nos coloca nas condições de professores, não estamos falando que somos iguais, nada disso. Assim. Mas enquanto eu puder abrir portas, eu vou abrir portas dentro da UFES para que aquela universidade se pinta de bastante viado afeminado, de bastante mulheres trans e travestis. Né? Não temos mais a mesma universidade. Ela nunca mais vai ser a mesma. Ninguém voltará para o armário, desde a infância. Entendeu? Assim, então, aceita que dói menos, né? Queria só fazer um pequeno comentário, porque é muito equivocada a visão de que qualquer pessoa que pertence a alguma minoria social, você dizer que uma pessoa que pertence a uma minoria social, mas que tem educação, seja uma pessoa privilegiada. Isso, na verdade, é uma visão muito equivocada, porque a educação, para qualquer minoria social, ela é um ato revolucionário de resistência e ocupação. Então, relegar uma posição de privilégio por causa de uma luta que uma pessoa está travando dentro de um contexto social é anular essa luta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O privilégio educacional é esse privilégio que tem cor branca, que pertence às elites e que estuda para aprender a perpetuar-se no poder e não para se preocupar em ter emprego, para se preocupar em produzir conhecimento científico. O conhecimento do privilégio é o conhecimento da perpetuação do status quo. E ninguém aqui tem esse privilégio. Todo mundo que tem essa educação, que pode estar assim, acima de uma média, infelizmente, ela é apenas resultado de um ato revolucionário de luta e resistência, que pode sim, como foi o meu caso, ter usufruído de outros privilégios indiretos na construção dessa condição. Mas eu acho muito perigoso e errado essa visão de educação como privilégio para pessoas que pertençam a... Eu concordo, Luci. Eu concordo também, até pela visão que foi praticamente unânime aqui entre nós três, que se nós fôssemos privilegiados, né, nós não teríamos esperado tanto para transicionar dentro da universidade, né? Nós não teríamos esse medo, meu Deus, será que vão descobrir, né, que a gente viveu muitas vezes, né? E aí o nosso papel é justamente esse que o Alexandre falou, abrir portas para que outras pessoas não tenham isso que a gente teve. Exato. Gente, olha, em nome do seminário de estudantes de biologia da UFES, né, trabalho lindo e responsivo, né? Como professor do curso, eu fico muito feliz de ver. Agradecemos, assim, não temos como dimensionar o que significou a presença de vocês, a fala de vocês, o encorajamento para as nossas lutas, que não são poucas por aqui também. Né? Então, muito obrigado. Muito obrigado aos 300 estudantes, né, e professores que por aqui transitaram e tantos outros e outras que acessaram o espaço do seminário para poder estar presente, né, nesse formato possível, nessa mesa tão fantástica, né, que muito nos ajudou a nos pensar a vida, a pensar a produção de conhecimento, a pensar uma vida mais afeita a coisas bonitas, né? Então, olha, gente, muito obrigado ao seminário, aos estudantes de biologia e a todos e a todas que por aqui passaram, viu? Sucesso aí, coragem nesses dias de trabalho de vocês. Semana que vem vocês me contem em sala de aula virtual como é que foi tudo, tá bom? Beijos, Adora. Alex. Gente, obrigada. Tá obrigada a todo mundo, gente.
Amei, estamos, Luci, Fernando. Obrigada pela honra e Fernando, privilégio, que honra. foi incrível. Que Até honra a falar com próxima. você. Amei, gente- viu, Luci? Tá a contigo. Amei, Fernando. A Acho gente que é a quer primeira Olha, vez que eu tô com o exatamente. Fernando, né, numa mesa. A gente é daqui do Rio, nunca se encontrou assim numa mesa. Nunca te encontrei. Primeira vez que a gente debate, de fato. Olha, gente, muito obrigada pela sala redonda. O pessoal adorou. Tá dando para ouvir direitinho? O pessoal tá Sim, falando que tá Estamos está. baixo? ouvindo. Ah, então tá bom. Muito obrigada pela mesa, pela sala redonda, perdão. O pessoal gostou demais, tanto aqui no Twitter, no Instagram, bombou demais, viu, gente? Muito obrigada de verdade por terem aceitado o nosso convite. E obrigada por essa incrível sala redonda que vocês realizaram, viu? Estão todos muito de parabéns. Ah, Isa, deixa eu só passar. Quem Oi. quiser, segue meu Instagram, Insta da Jaqueline. É bem fácil, Insta da Jaqueline. Aí, ó, galera, ela faz o Gente, merchan eu, dela, eu tem que não fazer a tenho Instagram, propaganda. vocês acreditam? Eu estou demodê, né? Eu não tenho. Eu Faz joguei meu Instagram. Instagram aí também, já que estamos Isso, fazendo vai deixa. mandando aí, vão ganhar vários Insta da seguidores, Jaqueline, seguimores. Ó, um beijo. Tchau, gente, muito Obrigado. obrigada, Beijo, viu? gente. Amei. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Richelle, e a todo mundo. Como é que fecha? Não fechar? Pode apertar sair aqui que fecha também. Ah, é? Ah, tá bom. Beijo. Beijo, tchau, muito obrigada. Tchau. Então,